Tá na hora daquele momento emocionante do nosso programa. Tá na hora de fatos relevantes. As histórias emocionantes e inusitadas que acontecem com os nossos ouvintes e que eles enviam para nós, né? E a gente resolve contar por aqui para compartilhar com os demais ouvintes. Tá na hora de fatos relevantes. Hoje nós vamos conhecer a história. Deixa eu ver aqui no e-mail de quem é a história. Hoje nós vamos conhecer a história da Adriana. Vamos conhecer a história da Adriana. Fatos relevantes, taca na tela. Fatos relevantes. Hoje em Fatos Relevantes, nós vamos contar a história da Adriana. A Adriana sempre foi conhecida no bairro por ser uma mulher simples, de sorriso fácil e coração grande. Trabalhava como costureira em casa, lá na casa dela mesmo, né? Em uma máquina antiga, herdada da mãe. E vivia dizendo que aquela máquina já tinha mais história do que muita gente. Já tinha mais história do que muita gente. Mas ninguém imaginava o que aconteceria numa tarde de quinta-feira. Era um dia comum e a Adriana estava terminando de ajustar um vestido de festa para uma cliente importante, né? Daquelas clientes bem chata, bem exigentes, né? Chata assim que a gente diz, bem exigentes, né? E de repente a luz acabou. Não acredito não, Chapéu. Acabou a luz, a energia, né? E aí, coisa comum na região. Ela suspirou, meio frustrada, porque o prazo estava apertado, né? O prazo estava apertado. E sem energia, decidiu sentar na porta de casa para pegar um pouco de vento. Foi quando ouviu um choro baixinho vindo da esquina. Curiosa, né? Curiosa, levantou-se e foi de pontapé. Foi ver o que estava acontecendo. Lá estava um menino sujo, né? Maltrapilho, com roupas rasgadas e abraçado a uma mochila velha. Ele parecia perdido, assustado, como se tivesse passado por algo difícil demais para alguém tão pequeno. Adriana não pensou duas vezes. Ei, meu filho, o que foi? O que está acontecendo com você? Por que você está aqui sozinho? O menino demorou a responder. Quando falou, foi quase num sussurro. Eu perdi minha mãe. Aquilo bateu forte no peito dela. E sem saber exatamente o que fazer, Adriana levou o menino para dentro de casa, deu água, comida e tentou acalmá-lo. Enquanto isso, perguntou o nome dele, de onde ele vinha, mas as respostas eram confusas. Já estava anoitecendo quando a luz voltou e com ela algo inesperado aconteceu. O menino, mais tranquilo, abriu a mochila e tirou de dentro um envelope velho. Disse que a mãe mandou entregar para alguém que ajudasse. Adriana abriu. Dentro havia uma carta simples e uma quantia de dinheiro que ela nunca tinha visto na vida. A carta dizia: se você está lendo isso é porque ajudou meu filho sem saber quem ele é. Eu estou doente e não sei quanto tempo tenho. Passei a vida economizando para garantir que ele fosse cuidado por alguém de bom coração. Não por obrigação, mas por escolha. E se você o escolheu, é porque foi a pessoa certa. Adriana ficou sem palavras. No dia seguinte, com a ajuda de vizinhos e da polícia, conseguiram localizar a mãe do menino. Uma mulher muito doente, internada, que infelizmente não resistiu muito tempo depois, mas partiu em paz, sabendo que o filho tinha encontrado alguém como Adriana. E foi assim que, numa tarde comum e por causa de uma queda de energia, a vida de Adriana mudou completamente. Ela que sempre dizia que a sua máquina de costura carregava histórias.
acabou descobrindo que a maior de todas ainda estava por ser escrita. Agora, ao lado de um filho que chegou de forma inesperada, mas que parecia destinado a encontrá-la. E desde então, toda vez que alguém perguntava como aquilo aconteceu, Adriana só sorria e dizia: foi num dia em que a luz faltou, mas Deus acendeu algo muito maior na minha vida. Esse menino cresceu e virou o orgulho de Adriana. Esse menino foi dado o nome dele de João. João tornou-se o grande mantenedor da sua família. Hoje Adriana já está com os seus 70 e poucos anos de idade, não tem mais condições de trabalhar e João cuida dela de forma carinhosa, não deixando faltar nada à sua velhinha, cuidando daquela velhinha que um dia, quando ele estava no escuro, de repente ela apareceu como a luz. Que história emocionante a história da Adriana. Que essa história possa fazer uma reflexão sobre nós, sobre as surpresas que Deus causa nas nossas vidas. Adriana, que era uma pessoa pobre, simples, mas que recebeu uma grande bênção de Deus, uma pessoa que lhe ama muito e que até hoje cuida dela. Isso é fato, isso é fatos relevantes. E se essa história tocou o seu coração e você quer que mais pessoas tenham acesso a essa história, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, que na terça-feira tem uma nova história emocionante. Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes.